Isso. Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé, por gentileza, e com muita alegria no seu coração por estar na presença daquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe sobre a nossa vida e está disposto a nos abençoar. Vamos dar uma linda salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja uma noite, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele possa falar ao nosso coração. Que o Espírito Santo, ele conhece todos os momentos que você tem passado. Ele nos assiste nos nossos momentos de fraqueza, de angústia, de dores, às vezes, de dúvidas. E a Bíblia fala que ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem um intenso ciúme de nós. Porque nós somos preciosos para o Senhor. Então, se coloque à disposição do Senhor Jesus neste momento. Entregue a Ele os seus problemas. Coloque sobre Ele, lança sobre Ele toda a ansiedade do coração, porque Ele tem cuidado de cada detalhe. E às vezes não. Nos últimos tempos, o diabo ele tem investido muito alto na família, para tentar destruir mesmo, e sem dó, porque Ele não tem dó de ninguém. Ele não é como o Senhor misericordioso. Ele quer nos arruinar mesmo. Então coloque diante do Senhor seu coração. Coloque tudo que você tem vivido diante dEle, porque Ele vai cuidar de cada um da sua casa. Vai cuidar mesmo, porque Ele é um Pai zeloso. Se nós como pais boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é um Deus que nos ama acima de qualquer coisa, é um amor incondicional, é comparado ao amor de uma mãe. Então se coloque diante dele mesmo de coração e apresente a ele as suas razões, porque ele conhece, ele tem visto o que você tem vivido dentro da sua casa. Ele sabe que você tem vivido lá no trabalho, com o vizinho, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que nós não podemos nos preocupar com nada, mas antes confiar no agir do Senhor em todo momento. Amém, meus irmãos? Então vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos mais uma noite reunidos, Senhor. E é com alegria, nós não estamos aqui obrigados a nada. Nós estamos aqui gratos porque nós temos essa liberdade de chegar diante da Tua presença, Senhor, e colocar o nosso coração, apresentar a nossa vida. Meu Senhor, pedir que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, meu Pai. Em nome de Jesus, nós viemos diante de Ti apresentar a nossa vida, apresentar a nossa casa, apresentar os nossos filhos. Ó Deus, se nós temos errado como pais, que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, porque a Tua palavra nos ensina. Se nos falta algo, nós podemos pedir que o Senhor de graça irá nos dar, Deus. Então nós pedimos sabedoria para lidar com a nossa família. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrui sobre a Tua palavra, de como nós vamos falar, como nós vamos nos comportar, ser um testemunho vivo dentro da nossa casa, da existência do Teu poder, Senhor. Por isso nós entregamos tudo nas Tuas mãos nesta noite. Pedimos a direção, pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um desses irmãos que aqui estão, Pai. Cada um tem algo colocando diante do Senhor em oração, pedindo, meu Deus, a intervenção do Teu poder em alguma causa. Então, em nome de Jesus, que neste momento no mundo espiritual esteja paralisada toda a ação do diabo, todo dardo inflamado do maligno dentro desta família, que quer causar uma destruição, uma separação, uma dor, uma angústia. Em nome de Jesus, que o poder do Senhor, Pai, venha estar sendo derramado sobre cada lar, cada coração, cada família receba, Pai, a manifestação do Teu poder e a justificação do Senhor, em nome de Jesus. Vou me preocupar com as perseguições.
Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garante de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue a Ele a Não sua vou me casa. preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garante de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garante de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Creia, você está diante daquele que é o justo juiz. E Ele fará justiça sobre a sua vida, sobre cada momento que você possa estar passando. O homem não sabe, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe tudo que tem se passado na sua vida. E eu tenho certeza que virá uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E vai alcançar o seu coração. E vai trazer um refrigério na sua alma, porque Deus é fiel. Amém? Coloque a mão no seu coração. Consagre a sua família ao Senhor neste momento.
Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia e o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Com a mão no coração, quero pedir que você faça dessa canção a sua oração. Você vai dizer: Senhor, te agradeço pela minha família, por tua presença no meu lar. Mas aí alguém poderia dizer: pastor, a minha casa, em vez de parecer um pedaço do céu, eu não sei com o que parece. É tantas brigas, desentendimentos, distanciamentos, friezas, oscilações. Tem dias que está bem, mas tem dia que está tão ruim. Tem dia que dá um prazer muito grande, mas tem dia que dá vontade de largar tudo. Então eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não importa como está a tua família, a tua casa, ela é um presente de Deus para você. E em nome de Jesus, Deus não nos dá presente, Deus não nos dá nada ruim, porque o que Deus faz, tudo que Deus faz é perfeito. Aí alguém poderia dizer também: mas pastor, eu tenho uma família antes de Jesus. E então eu digo para você nessa noite, meu irmão, não tem saída não. Porque onde Deus entra, a maldição se transforma em bênção. O nada se transforma em tudo. O que não tem passa a ter. O que não existia, Deus, como Criador e Criativo, Deus traz a existência. Então pode ter certeza, a tua família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Levante as suas mãos e diga: edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente
Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Sente-se, por favor, queridos. Bendito seja mais uma vez. Aleluia. Olha que se tivesse programado, não tinha dado tão certo. Eu vou te passar um negócio aqui. Se tivesse programado o louvor, não tinha dado tão certo, irmãos. Que maravilha de Deus. Eu quero falar com você algo que nós ministramos há um tempo atrás, para o nosso corpo de ministério, e também para nosso corpo de ministério, chamado Convenção de Pastores, Igrejas do Brasil, e assim a gente deixou essa reflexão também lá. E é uma reflexão que nós nessa época voltamos para a obra de Deus. Falamos sobre a forma de nós nos interagirmos e também interagir com as pessoas que Deus envia e manda. Só que, meditando essa semana e veio essa palavra na minha mente, uma coisa que Deus tem despertado em mim é buscar entender um pouco mais a Bíblia, daqueles que ninguém falam, os anônimos da Bíblia. Tem muita gente, irmãos, que a Bíblia não dá nem nome, mas são poderosos instrumentos na mão de Deus para abençoar vidas e famílias. E às vezes é bom, e o Espírito Santo tem me desafiado assim para entender quem são essas pessoas, porque senão a gente cai num grande erro também. Não que seja erro, não sei outra palavra, então vou falar essa, em ficarmos limitados aos personagens famosos bíblicos, assim como no dia a dia. E se nós entendermos isso com carinho, há quantos anônimos na vida que fazem a vida de outras pessoas serem muito boas? Há quantos anônimos no dia a dia que nós não sabemos o nome, não sabemos onde mora, não sabemos nem quem são, mas cuidam de nós, e se não fossem esses anônimos, talvez muitos de nós não teriam outro dia muito bom para viver. A gente não sabe quem é que prepara a verdura lá no supermercado que você vai comprar ela, mas a gente sabe o nome do gerente. Então o gerente desta loja está lá, mas a gente não sabe quem trabalha lá por trás daquele caminhão de entrega que sai e bate na rua, que está lá naquela plantação com a mão toda suja e cheio de calo. É um anônimo, mas a gente sabe quem cozinhou o prato, o restaurante que preparou, a cozinheira que está na mesa para a gente comer ali na hora. Então eu fiquei pensando isso esses dias. Quantas coisas anônimas na vida, tão valiosas que existem, e que às vezes a gente não sabe o valor que tem. Assim como na nossa vida, se nós às vezes não atentarmos para algumas coisas que parecem não ter peso nenhum, seja hoje como um dia voltado à área familiar, parece que aquilo não é importante, mas aquilo ali é a base de tudo. A gente olha as frutas nas bancas, tudo arrumadinho, bonitinho, né? Aquele repositor ali acertando, ela limpinha, bonitinha, você chega ali só e bota na sacolinha. Tem outros já estão até enfiumadinhos assim, né? Arrumadinha, tudo ali. Tem até uns trianguinhos que eles fazem assim, uma carreirinha que bota assim, direitinho. Você vai lá e arranca, o outro pega da caixa e bota de novo. Mas aí que está, irmão. Ali é só um ponto final. Mas tudo começou aonde? Numa semente plantada que ninguém nunca viu, e num cuidado debaixo de sol e chuva, que ninguém nem sabe o preço e o lombo que queima. Lá na lavoura do agricultor. Então, assim, é muito maior do que simplesmente ele pegar uma fruta na banca de um supermercado. Eu queria que levar você a entender isso. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente lê uma Bíblia, abre um texto, a situação é muito maior do que simplesmente o que a gente enxerga. O resultado é
bom, mas o processo para aquele resultado é muito maior do que a gente imagina. E é aí que é o mistério de Deus. O resultado, ele existe. A fruta pronta, ela existe. O repositor está ali. A banca está ali. Mas se nós não entendermos o processo, o sol que a gente vai ter que enfrentar, os capins que a gente vai ter que arrancar, a reposição que a gente vai ter que colocar, o adubo, alguns amargos excessos de chuvas ou de sol que vão comprometer a saúde da semente, para não germinar, não nascer o que a gente espera. A mudança do clima, que vão retardar o processo de crescimento, as ervas daninhas, as pragas que vêm na lavoura. Se a gente não entender que para chegar no resultado final dá trabalho, a gente vai desistir no meio do caminho, irmão. Só que para vencer o processo e chegar ao resultado final, a gente também precisa entender que não é de qualquer jeito ou qualquer maneira. Existe preparação. E essa preparação que a gente precisa entender que é o que Deus dá para a gente todo dia, através de oração, através de leitura, através de comunhão, de ouvir, de entender, de praticar. Senão a gente não se prepara para enfrentar o sol, a chuva. A gente vai estar sempre desprevenido e descapacitado ou incapacitado diante daquela situação. Não vai estar com a ferramenta correta na mão. É hora de puxar o capim com rastelo, a gente vai puxar com a pá. Aí a gente vai tirar coisa que não é para tirar, porque o rastelo tira coisas e deixa outra. A pá arranca tudo, a enxada arranca tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado, pedir a Deus para lutar com as ferramentas certas, de acordo com cada situação. Amém? E aqui nós vamos ver um homem, que acredito que para alguns vai ser inédito, para outros deve ter ouvido falar, num moço chamado Onesífero. Está na Bíblia, e eu queria que você abrisse comigo. Vamos falar desse moço chamado Onesífero. Abre, por favor, a sua Bíblia, para a gente começar em 2 Timóteo, por favor, capítulo 1. Queridos, eu peço perdão pelo um pouquinho do calor, porque o moço está mexendo no ar, graças a Deus, para a gente acertar os rolamentos. Eu acredito que até sexta-feira já. Então ele levou um, e aí até amanhã ele traz o outro, depois leva o outro, e a gente vai acertando. Por isso que um pouquinho está meio calor, mas qualquer coisa a gente liga um ventilador aqui para ajudar. Está dando para suportar ou está precisando de um ventilador aí, pessoal? Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Podemos? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que,
para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, pessoal? Até aí está tudo bem? Agora eu queria que você desse um pulinho para o capítulo 2, verso 3 até ao 9 comigo. Estou lendo tudo para a gente ir para a explicação. Verso 3 ao 9. No 2 aqui, verso 1, ele pede para a gente se fortificar. Fortifica-te, filho, na graça que há em Cristo Jesus. Vem o verso 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de quê, pessoal? De Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Capítulo 3, verso 12. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus, o que vai acontecer, pessoal? Padecerão perseguições. Só isso por enquanto, queridos. Aqui Paulo encoraja Timóteo a não se envergonhar do evangelho, nesse tempo de prova e intensa perseguição. Eu pergunto, está diferente para nós, pessoal? Você vê como é que a Bíblia tem resposta para tudo? Quem sabe hoje você chegou aqui na igreja, alguém que está assistindo em casa, está desencorajado, desmotivado, sentido, abalado, se sentindo enfraquecido, até mesmo estremecido, e dizendo, meu Deus, como que eu vou conseguir, de que forma que eu vou reagir, como é que eu vou batalhar, como é que eu vou guerrear, eu não sei o que fazer, porque eu já tentei de tudo, já fiz. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Paulo passou e incentivou a Timóteo passar. O quê? A firmeza. Não a anulação da circunstância, mas a estrutura. Se Paulo passou e ele venceu, então o que ele fez para vencer? Se Jesus passou e venceu, o que ele fez para vencer? Se essas pessoas do passado enfrentaram, tal qual eu enfrento, situações e venceram, como é que eles fizeram para vencer? É um pensamento que tem que estar em nós 24 horas. Pode ter certeza, muita gente no nosso lugar perdeu. A gente também venceu. Muita gente, como no lugar de Paulo, perdeu. No lugar dos discípulos, como o caso de Judas, perdeu. Muita gente, no lugar dos juízes, perderam. Muita gente, no lugar antigo de muitas pessoas, se deram mal. Quantas se deram bem? O que eles fizeram para conseguir e ser diferente daqueles que não conseguiram? É o que eu tenho que pensar. Então, se enfrentamos batalhas iguais, parecidas, muda-se o tempo, as horas e os personagens, mas as circunstâncias são pesarosas, são difíceis, desafiadoras para todo ser humano ou ser vivente. Então, se existe saída, não foi só para aquele tempo.
Se existe condição de mudança, não foi só para aquele tempo. Por quê? Porque naquele tempo era com Paulo, hoje é comigo, mas o mesmo Deus que estava com Paulo é o mesmo que está comigo hoje também. O mesmo Deus que estava no deserto com Moisés e fez a água jorrar da rocha, é o mesmo que está com você, está lá no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Mas qual a diferença, pastor? A diferença é que alguns padeceram no deserto, outros não. Mas por quê? Então vamos ver o perfil de quem padeceu e quem não padeceu, e aonde é que eu me encaixo. Vamos ver quais famílias não padeceram, quais que progrediram e avançaram e se deram, vamos dizer assim, superaram, e quantas não superaram. Aí vamos pegar um ganchinho na mensagem de segunda. Quantas viúvas existiam naquele tempo? Deus só pôde enviar o homem de Deus a uma. Quantos profetas existiam naquele tempo, mas Deus só pôde guardar 7.000? Por quê? Quantos reinos existiam naquele tempo, mas Deus não pôde fazer muita coisa por muitos? Aí a gente cai no Novo Testamento, falando em Jesus Cristo. Quantos lugares Jesus operou maravilhas, sinais, prodígios, de deixar todo mundo louco ao ponto de querer matar ele. Lázaro foi um. Porém, em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde fazer quase nada, praticamente nada. Mas Jesus ali era impotente, ele era poderoso em Cristo Jesus, em Deus, no Espírito Santo, ele era cheio da unção em determinado lugar. Não, porque o que estava nele em qualquer lugar que ele estivesse. Por isso que eu digo, irmão, não tem lugar especial. Deus é com você aqui na igreja, do mesmo jeito que você sente uma paz na igreja, essa paz tem que estar na sua casa, Jesus. Do mesmo jeito que aqui você ri, brinca, lá no seu trabalho, no meio da rua, lá na sua casa, você tem que brincar do jeito. Porque o que está em você não está em você aqui na igreja. Aqui a gente busca, aprende, entende, recebe, mas não é só receber. A gente também acrescenta, porque nós já temos algo. E aonde a gente for, aquilo vai estar em nós, porque a Bíblia diz que Deus tem tesouro em vaso de barro. Então, é uma estratégia de Satanás achar que a gente se esvazia só por estar em alguns determinados lugares. E está cheio porque está em outros determinados lugares. Não. Ou eu estou cheio ou vazio, aonde eu estiver. Eu posso estar vazio dentro da igreja e vazio lá fora. Vazio em casa. Posso estar cheio na igreja, cheio em casa, cheio no trabalho, cheio no meio da rua. Porque sou eu que estou cheio ou vazio, não é o lugar. O lugar não me influencia, sou eu que influencio o lugar. Porque o Espírito Santo não habita nos lugares, ele habita em mim. Ele paira sobre as pessoas, sobre o mundo, ele foi derramado sobre todo o ser, porém ele entra aonde ele tem espaço e foi desejado. Então ele passa a viver e ser gerado, e assim ele cresce, desenvolve nas medidas sacudida, recalcada e transbordante. Em mim, não é nas lugares. Esse lugar tem um ambiente legal, por que aqui é legal? Porque tem vários cheios do Espírito. E nós estamos aqui, poxa, que paz, que gostoso, que ambiente maravilhoso, é porque tem um monte de gente que influencia esse ambiente pela unção que está na vida e a unção que Deus consagrou este lugar como casa de oração. Porém, se eu saio daqui, você sai daqui, todo mundo vai embora. A unção da consagração do lugar permanece, mas a unção da minha vida vai comigo. A unção da sua vida vai com você. E aonde você estiver, essa unção. Mas e se ela não tiver? Não tiver porque eu perdi. Por algum motivo, ela saiu de mim, ela se ausentou porque alguma coisa. Mas para isso acontecer, tem que acontecer o quê, pastor? A Bíblia diz, entristecer o Espírito Santo. Não extingais, ou não entristeçais o Espírito Santo. Só tem essa forma. Quando está triste, ele faz assim, ó. O que foi, fulano? Nada não. Ele vai lá para o cantinho dele.
Você zanga com o seu filho, ele fica rindo e pulando. Ele vai lá para o sofá, para a cama e fica... Tristeceu. Zangou com alguém, alguém zangou com você, você vai para onde? Você fica perto? Quando nasce a raiva, dá vontade de voar no pescoço. Mas não dá para fazer, então você pega, fiquei muito triste com o que fulano. Ó, saída pela esquerda. Não entristeçais, não extingais o Espírito Santo. Vivemos todos os dias, para quê então? Para e pensa. O que Deus quer de mim e de você todo dia? Que a gente alegre o Espírito Santo. E o que o diabo quer que eu faça todo dia e você todo dia? Entristeça o Espírito, porque uma pessoa com o Espírito Santo entristecido, ela vai se tornar um alvo fácil, aceptiva, vai se tornar fácil acesso. E uma Espírito Santo alegre, firme, junto com ela, acabou, meu irmão, fogo puro, vai estar queimando, e uma pessoa queimando, algo que está fervendo, você não consegue chegar perto, o calor da distância, vai botando a mão, falando, não, está quente, você nem encostou, foi o calor, mas quando está morno ou frio, você encosta a mão, toca, pega, está quente não? Que nada, só está morno, está quentinho, mas não queima não, e pega, está quente, mas não queima. E Deus não quer isso de mim nem de você, irmão. E as aflições, os problemas, as circunstâncias, a querer fazer a gente entristecer o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Como que você entristece uma pessoa? Quando você desconfia dela, ela não fez nada com você, ela é verdadeira com você, e você desconfia dela, que ela é mentirosa. Entristece ou não entristece? Ela não fez nada com você, ela não te quer mal, e você acusa ela de que ela não quer o seu bem. Entristece ou não entristece? Ele é seu ajudador, está ali companheiro, companheira, para viver do lado, e você fala assim que ele não faz nada ou ela não faz nada. Entristece ou não entristece? É muitas das vezes o que o diabo tenta fazer com a gente. Estou sozinho, não, o Espírito Santo está aí. Não estou conseguindo, não vai dar certo, o Espírito Santo vai. A Bíblia diz assim, que tudo é possível, você fala assim, isso aí não tem jeito. O Espírito Santo tem sim. Não vejo saída, ele fala, tem. Ah, vou desistir, não desiste não. Eu entristeço ele fácil. Igualzinho eu entristeço você e você me entristece, nós entristecemos tanta gente, ou já fomos entristecidos por tantas pessoas, ou simplesmente somos como seres incapazes, ou falsos, ou pessoas que não fazem por merecer o melhor por aquela pessoa. Mas muitas das vezes nós somos, muitas vezes a pessoa fica triste, mas é verdade o que você está falando. Tem isso aqui embaixo, só que lá em cima nunca vai ter, porque o Espírito Santo é perfeito. Tem coisa que talvez vai me entristecer e é verdade, você vai falar, mas eu falhei. Tem coisa que eu vou falar e você vai ficar triste, mas é verdade. Mas o Espírito Santo nunca está com a gente, jamais ele vai falhar. Então, todas as vezes que ele se entristecer, porque a gente está sendo o que então? Injusto. Está sendo injustamente injusto com o Espírito de Deus. Não há nada maior, melhor, ou mais forte, ou mais capaz, mais suficiente do que o Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Está dando para entender? Resumindo, foi essa palavra que Deus trouxe para Timóteo. Fala, Timóteo, não estou te entendendo, Timóteo. Por que você está cabisbaixo, caído, com essa cara? Por quê? Por que você está assim? Sofre as aflições, normal. Quem te falou que ia ser diferente? Você já passava batalha antes de Jesus? Vamos trazer para a nossa vida? Por que você está triste, assim abatido?
antes de vir na igreja. Mas é porque o diabo quer que você abandone Jesus. É o problema. Porque problema é você abandona Deus, o problema vai continuar sendo do mesmo jeito. Continuar do mesmo jeito. Você pode terminar uma coisa aqui, começar outra lá, mas o problema vai estar ali do mesmo jeito, porque o problema sempre vai estar presente em qualquer área da nossa vida, durante a fase da nossa existência na face dessa terra, no mundo terreno. Então sofre as aflições na fé, em nome de Jesus, buscando o Espírito Santo e vigiando para não entristecê-lo, porque se tem alguém que vai fazer você fazer uma viravolta nessa situação, ter força para resistir esse dia mau e conseguir dar a volta por reverter essa situação, chama Espírito Santo. Amém, pessoal? O problema é que é essa a nossa falha. A gente acredita na mudança, tem fé em Deus, mas ignora o Espírito Santo. Lembra lá do que eu falei? A gente olha, foca o resultado. Jesus, ressuscitou, pá. Mas sem o Espírito Santo, Jesus não faz nada. É por quê, pastor? Porque ele ia para o Pai, preparar a morada, mas enviou o Espírito Santo, que agora é com ele. Que é o próprio Espírito dele mesmo. E aonde esse Espírito tiver, a Bíblia fala que esse Espírito nos ajudaria, nos faria lembrar, nos capacitaria. Esse Espírito, ele estaria conosco. E aí esse Espírito nos identifica a Cristo, que é a palavra, nos faz olhar a palavra e entender o poder que ela tem para realizar o que ela quis poder fazer. E em Cristo, através do Espírito Santo, Deus nos olha, não enxerga o Walter, não enxerga você, não enxerga ninguém, mas enxerga a imagem e semelhança do seu Filho, e ali através da senha chamada Jesus, em nome de Jesus, através do intercessor, quem vem ao Pai senão por mim, e o intercessor chamado Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, a resposta vem. Mas se não tiver os ingredientes, não adianta ter fé não, irmão. Falar que tem fé, porque tem que haver esse entendimento. Por isso que eu comecei falando, que às vezes a gente foca muito no resultado, a cruz, a bancada, foca muito no repositor, aquele que morreu e ressuscitou, Jesus, mas tem alguém por trás muito grande, chamado Espírito de Deus, Espírito Santo, e é esse que hoje vive em nós, disponível a nós, porque se ele não estiver em nós e disponível, nós abraçarmos a sua disponibilidade para a nossa vida, o nome de Jesus não vai funcionar. Não. Mas o nome de Jesus não está escrito que todo joelho se dobra, toda língua confessa, que o nome dele é soberano sobre céu e terra, isso é palavra decorada. Por que cachaceiro então o nome de Jesus não faz diferença? Por que na boca de um macumbeiro não faz diferença? Por que na boca de qualquer pessoa não faz diferença? Por que Deus não ouve e responde? Apesar de algumas vezes ele fazer, porque o nome dele é fogo. Tem até vezes a pessoa no pecado que Deus opera, mas depois Deus vai tratar com aquela pessoa lá, porque o nome dele está em jogo, é o poder dele. Mas não tomarás o nome do Senhor. Então não é de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não, irmão. Tem que haver sintonia com as partes, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? E tudo que o diabo não quer, crê em Deus, todo mundo crê. Não tem um que não fala que Deus é bom. Qualquer pessoa, isso é um chavão comum de qualquer ser humano na face da terra. É um chavão. Segundo, Deus, Jesus. Jesus, crente, quem não é crente, virou frase de para-choque de caminhão. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, eita glória. A pessoa está jogando, está falando, não, porque Deus está me dando livramento, Deus está me dando, glória a Deus, Deus está abrindo as portas.
Eu tenho uma experiência para falar para você, irmão, muitos anos atrás. Um rapaz, está gravando assim, mas eu não vou falar nomes de ninguém, então está tudo certo. Na porta da igreja, eu chegava de manhã no culto. Na porta da igreja, um rapaz chegou assim, pastor, falei, estou muito doido. Eu falei assim, eu estou vendo. E eram umas 8 e pouca da manhã, 8h40. Estou muito doido, pastor. Eu falei, eu estou vendo. Mas também o Espírito Santo foi, tá não. E ele ficou irado, irmão. E quis me chamar para briga. Aí veio o pastor auxiliar, falou, com problema aí, pastor? Eu falei, não, está tranquilo. Está tranquilo. Ele regalou o olho, cara que eu estou, porque eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, é maior do que você, e tal. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se o Espírito Santo estivesse em você, e você fizesse valer o que você diz, que sabe, o que você está me falando, que está escrito, está mesmo, porque tudo que você está falando, está escrito. Palavras acusadoras, como se eu estivesse desvalorizando você, na verdade. Aí eu brinquei com ele, eu falei, troca de lugar comigo aqui. Acalmei ele, né? Aí eu falei, vamos fazer de conta que eu sou você e você é Deus. Vou te explicar uma coisa. Você falou que eu estou desvalorizando. Não, é você que está desvalorizando o que você está dizendo. Porque Deus está aqui e você está aí, citando, mas não está vivendo. Então, onde não tem vivência, não tem fruto. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é fruto. E fruto só vem de relacionamento. Ele olhou para mim assim. E foi embora. Achei que ele ia me dar um murro. Mas eu estava meio que a correr, lógico. Mas ele fechou a cara assim, irmão. Porque em frente à igreja viu um monte de mendigo. E um deles um dia. Só que ele não era nenhum daqueles que ficavam ali. E ele nunca mais ouvia aquele moço. Minto, perdão. Vi uma vez. E ele estava melhor. E ele falou que era de Vila Velha. Nunca mais ouvi esse moço. O que eu quero dizer isso para você? Que nós vamos ser sempre, eu tirei uma lição disso, que a gente vai ser sempre pressionados por situações para nos embaraçar, nos constranger e nos colocar sem saída. Mas aonde tem o Espírito Santo, nunca vai faltar saída para ninguém. Palma para Jesus. Espírito Santo, irmão. Foca no Espírito Santo. Aonde que está o Onésimo, o Onesífero, pastor? O Onesífero, ele era um moço em que Deus usou ele de forma tremenda para abençoar a vida de Paulo. Eu só vou falar para você a característica dele. Onesífero, ele era um moço que ele abençoava. O Paulo disse assim para ele: assim, ó, Paulo disse assim para ele: tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Onde é que está escrito isso? Em Atos dos Apóstolos, pessoal. E aqui eu já estou correndo para encerrar.
Atos 19. Não, 19 fala do Espírito Santo, que eu ia falar também, só que não é do Espírito Santo. Deixa eu te dar o endereço do Onesíforo direto, que aí você já pega lá e a gente já lê do Onesíforo logo de uma vez. É porque eu estava com meu outro esboçozinho, agora eu não estou com ele aqui. Eu mexi no celular ontem, tirei tudo aqui, gente. Achei. É 2 Timóteo mesmo, depois a gente volta para cá, se der tempo. Senão a gente deixa para a semana que vem. Aqui o Atos 19 eu ia falar sobre o Espírito Santo, que eu já falei. Recebeste vós o Espírito Santo, a gente já conhece, porque tem discípulos que têm o Espírito e outros não. E o Espírito Santo, onde está, vai fazer a diferença, pessoal. Você vê que Paulo, com o Espírito Santo, aqui no Atos 19, expulsa demônios e os outros que não tinham o Espírito Santo não fizeram, porque onde tem o Espírito Santo tem poder, amém? Outro entendimento para nós hoje, mas já que nós estamos lá no Timóteo, vamos permanecer no 2 Timóteo, capítulo 1, Sarinha, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 16 até o 18. Já está ali? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de quem, pessoal? Prazer, Ele existe. Porque muitas vezes Ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Tem tradução que fala assim, ó. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me ajudou, me fortaleceu. Tem tradução que me amparou. Que mais? Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente. Tem tradução que diz com cuidado, até encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. O que eu quero dizer com isso? Onesíforo, ele tinha uma das características mais lindas, irmãos. Ele era abençoador. E é uma das características que mais irrita o diabo, mais desafia o inferno. E aqui eu vou encerrar. Com tantas características que o Onesíforo tem, essa, para mim, é uma das principais. Quando nós decidimos abençoar, nós mudamos vidas, pessoas, climas, circunstâncias. Não das pessoas somente, mas de nós mesmos. Onesíforo, aonde ele chegava, o ambiente mudava, porque o Espírito de Deus habitava sobre a vida dele. Seja Onesíforo, irmão. Qualquer dia, se assim Deus permitir, eu vou falar mais sobre a vida de Onesíforo. Hoje eu quero pegar só essa particular dele e o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não teria Onesíforo. E Onesíforo só pode ser o que ele foi para Paulo, porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Assim também como estava sobre a vida de Paulo. Então testificava. Seja abençoador. Eu só vou conseguir abençoar com o Espírito Santo na minha vida. Não é ser meloso, ser abençoador. Porque o abençoador, ele decide. Muitas das vezes a pessoa não merece, mas nós abençoamos, e assim da obra de. Tem hora que aquela pessoa, seja um patrão, um funcionário, um familiar, um vizinho, um conhecido e um desconhecido,
Tem hora que dá vontade de você passar por cima. Falar coisas, desafiar outras, enfrentar, peitar, despedir, mandar embora, se ausentar, contornar, deixar para lá. Mas quando nós entendemos a obra abençoadora, redentora de Cristo Jesus, então nós nos tornamos um onesífero espiritual, um abençoador. E a Bíblia diz que abençoarei. Vê como é que a bênção de abençoar é muito grande? Quando você abençoa, não por interesse, mas por consciência e entendimento, eu vou abençoar meu filho, vou abençoar a minha família, eu vou abençoar o meu funcionário, eu vou abençoar esse vizinho, só fala mal de mim, mas eu vou abençoar ele. Estou vendo ele lá com dificuldade, qualquer dia eu falo, ajuda aí, vizinho. Em vez de passar e falar assim, bem feito. Não se engane, tem um monte de crente que faz. Isso não é ser um cristão abençoador. Mas sua carne fala assim, fica feliz porque ele se deu mal. Aí você fala assim, eu fico, mas o Espírito Santo não fica. Então, se o Espírito Santo não fica, eu não fico. Então, eu nego a mim mesmo para fazer a vontade de quem? De Deus. E eu vou me alegrar vendo ele se der bem. Leva isso com você, irmãos. Nós estamos finalizando o culto de ser um culto de família. Em qualquer área você pode levar isso. Dentro da sua casa. Às vezes você tem um familiar que ele você não sabe nem o que faz. Continue abençoando ele, nem que seja com palavras. Eu abençoo. Vai dormir todo dia e fala, eu abençoo. Vai levantar todo dia e fala, eu abençoo. Ele não quer nada com nada, eu abençoo. Abençoe, abençoe, abençoe e abençoe. Abençoado seja em nome de Jesus. Amém, pessoal? Seja abençoador. E pode ter certeza que mesmo na prisão, tirá-lo, porque Onesíforo foi abençoou Paulo na prisão, a história de Paulo mudou. O abençoador tira quem está preso da prisão. O abençoador liberta. O abençoador quebra grilhões. O abençoador abre portas. Abençoe e aquela pessoa vai mudar. Abençoe. E eu finalizo. Muitas pessoas oram repreendendo o demônio, batendo o pé, gritando para Satanás sair. Legal. Mas após isso, abençoe para preencher o que ficou vazio. Não é só mandar embora, eu tenho que preencher. Senão o que ficou vazio volta. Amém? Agora, não é demônio, é jeito, pessoa, é influência. Abençoe, porque a bênção é maior que a maldição. Um lugar que está abençoado não pode ser amaldiçoado. Lembra da semana passada? O Balaão, você não pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Você tem poder de abençoar, meu irmão. Abençoe o seu local de trabalho, abençoe seus funcionários, abençoe sua esposa, abençoe seu marido, abençoe seus pais, abençoe seus filhos, abençoe a sua casa, abençoe o seu carro, abençoado seja a sua saída e abençoado seja o seu retorno, e pode ter certeza, não vai ter maldição que vai conseguir chegar ali, porque a bênção é maior que a maldição. Amém, pessoal? Às vezes nós precisamos lembrar disso, muito mais do que só repreender e cair no campo espiritual lutando contra demônios. Às vezes nós abençoamos muito menos do que deveríamos abençoar. Amém? Abençoe, porque você é abençoado do Senhor para a glória do nome de Jesus. Agora sim, vamos ficar de pé, e se você achar por bem, aplaude e glorifique a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos hoje
um pouco mais do que a tua palavra tem a nos ensinar. Ensinar, meu Deus, que muitas das vezes nós focamos, meu Deus, em coisas mais aparentes, visíveis ou sentíveis, que não são menos valiosas, mas às vezes esquecemos a raiz, o fundamento, o Espírito de Deus, meu Pai, o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, o Senhor Espírito do consolo, o Senhor que cuida, que sara, o Senhor que enche com as medidas capacitadoras para enfrentar as adversidades. Às vezes não nos falta fé, às vezes não nos falta palavra, às vezes não nos falta conhecimento, às vezes não nos falta entendimento.